O Comitê Olímpico Internacional acabou de decidir que apenas mulheres cisgênero poderão competir com outras mulheres cisgênero, ou seja, as mulheres que quiserem competir na categoria do sexo feminino terão de fazer testes genéticos para comprovar que são do sexo feminino. De certeza que vai haver pessoas que não me seguem, não me conhecem, não veem aquilo que eu partilho, que vão achar que eu sou um transfóbico, apesar de eu ser um defensor de minorias, dos transexuais e de ser contra as alterações que foram feitas recentemente no Parlamento, mas fica aqui o disclaimer, eu só estou a falar da parte desportiva. Como comecei a ver mais algum conteúdo por causa deste tópico, porque provavelmente por exemplo, gosto aqui e gosto ali para ser mais tempo a ver sobre isto, apareceu-me este post em que afirma que um estudo confirmou que não há diferenças entre mulheres cisgênero e transexuais, logo esta alteração do Comitê Olímpico Internacional não faz sentido, mas eu já tinha lido o estudo. De facto, o estudo demonstra que não há diferença entre o VO2 máximo e também a força de mulheres cisgênero e transexuais. Contudo, quem percebe de literatura científica sabe que há muitas limitações neste trabalho. O estudo onde estão a basear estas afirmações é este que está a aparecer agora no teu ecrã. A única variável que eles encontraram diferenças estatisticamente significativas foi na massa muscular, que as mulheres transexuais têm mais massa muscular do que as mulheres cisgênero. Ter mais massa muscular não é sinónimo que alguém vai ter melhor performance esportiva, porque a performance depende de inúmeras coisas e a massa muscular muitas das vezes não é o mais importante, a não ser que estejamos a falar de culturismo. O que levanta a questão, será que no culturismo deve ser banido? Porque aí temos dados concretos que de facto há diferenças ou mesmo aí não devemos banir? Quando falamos de ciência, mais concretamente neste caso das ciências do desporto, temos de olhar para o que está lá ou o que é dito, mas também o que não é dito. Isto é, temos de olhar para o que é analisado e também para o que não foi analisado que pode ser relevante. Nós sabemos que, em média, os homens são mais altos do que as mulheres. Uma coisa que não é alterada quando é feita a transição com reposição hormonal é a altura. Ou seja, as mulheres transexuais vão tender a ser mais altas do que mulheres cisgênero. Para além da altura, existem outras coisas, que o corpo tende a ser mais ou menos proporcional. As palmas da mão tendem a ser maiores, os pés tendem a ser maiores, e isto poderá levar a que exista uma maior vantagem em determinados desportos, como por exemplo voleibol e basquetebol. Imaginemos duas pessoas iguais a níveis de força e a única coisa que muda é a altura. Uma é 10 cm mais alta que a outra, porque é a média que nós temos mais ou menos de diferenças entre homens e mulheres. Quem é que acham que vai ter mais vantagem em desporto como basquetebol ou voleibol? Claro, vai ser a pessoa mais alta, o que vai criar uma desvantagem para as mulheres cisgênero. Quem percebe de desporto sabe que a força não é tudo. Alguém pode ter muita força máxima e ser pior atleta, porque a forma de expressão de força é relevante. Mais importante do que ter muita força, a não ser que estejamos a falar de powerlifting, expressar a força o mais rapidamente possível é mais relevante na prática desportiva. E esta variável não foi analisada neste estudo. Outra coisa que acontece imenso em quase todos os estudos das ciências de desporto é que nós vamos estar a olhar para efeitos, desfechos secundários e não primários. O que é que eu quero dizer com isto? Nós olhamos o que é que uma intervenção faz à força máxima, à altura de salto, contra moment jump, de squat jump, às vezes um salto horizontal, um sprint de 5, 10 metros, mas não olhamos para o que importa, que é o quê? O desfecho primário, que é ele melhor ou não do desporto. Eu posso saltar mais alto, eu posso correr mais rápido, eu posso aguentar correr mais, mas isso não quer dizer que eu vou ser um melhor atleta, não quer dizer que eu vou ter uma melhor prestação desportiva. Está associado, mas não é causa e efeito. Temos de ter muita cautela porque o número de estudos é pequeno, o tamanho da amostra é pequeno, os estudos tendem a ter vários problemas. A população incluída nesses estudos não é atletas de elite, que é o que importa. Quem também percebe de interpretação de evidência científica, mais concretamente na área das ciências do exercício e ciências do desporto, sabe que nós devemos ter cautela no quê? Na população que é analisada. Nós não podemos nem devemos extrapolar os resultados de um estudo feito numa população para outra. As populações incluídas nesta revisão sistemática com meta-análise não são atletas profissionais, não são atletas de elite. Logo, nós não podemos dizer nem que não há diferenças, nem que há diferenças. É para os dois lados. E este é o ponto provavelmente mais importante. E eu tendo a não ser contra a inclusão de atletas trans em modalidades amadoras, em que não há nada a perder, porque o desporto também é um fator de inclusão na sociedade. Agora, quando nós estamos a falar em profissionais, em atletas de elite, é o Comitê Olímpico Internacional, é para os Jogos Olímpicos, é o topo do topo, é nata. Não são seres humanos convencionais, são outliers. E há outra coisa que nós devemos ter imensa atenção, que é, uma coisa é dizer que não há diferenças estatisticamente significativas. Outra coisa é dizer que não há diferenças clinicamente relevantes. Imaginemos o seguinte, as mulheres transexuais, vamos dizer que em média saltam 45 cm e as mulheres cisgênero saltam 43 cm.
Vamos dizer, isto não é estatisticamente significativo, e provavelmente é verdade, mas é clinicamente relevante. 2 centímetros em desporto, 0,1 segundos em desporto, meio quilo, 1 quilo em desporto é a diferença entre ficar em primeiro ou em centésimo. Depois há outras coisas que não são analisadas, por exemplo, será que se lesionam menos? Um atleta lesionar-se menos é um atleta que consegue prolongar a sua prática desportiva. Se consegue prolongar a sua prática desportiva, provavelmente consegue ter melhores ganhos, participar em mais jogos e ter então uma melhor performance. Massa muscular não é um indicador por si só de performance. No entanto, pode ser um fator protetor. Por exemplo, em lutas, conseguir amortecer mais os golpes. Quando se faz a transição de homem para mulher, o que acontece é que se dá estrogênio. O estrogênio ajuda a preservar a densidade mineral óssea, o que também pode ser um fator protetor. Eu não estou a dizer que é melhor ou é pior, eu estou a dizer que isto não foi estudado. Logo temos de ter cautela com a interpretação dos resultados e das conclusões que são feitas no estudo. Por isso, o estudo não concluiu que não há diferenças estatisticamente significativas e clinicamente relevantes entre mulheres trans e mulheres cisgênero em atletas profissionais, que é o que está a falar aqui. Quando estamos a falar de Comitê Olímpico Internacional, estamos a falar de campeonatos europeus, estamos a falar de campeonatos mundiais, estamos a falar da nata. Não são seres humanos convencionais. Pequeníssimas diferenças fazem grandes diferenças nos autocampos. Em ficar em primeiro, ficar em último. Receber o patrocínio, não receber o patrocínio. Por isso devemos ter muita cautela. Algumas pessoas vão afirmar, e com razão, que o desporto por si só também não é justo. Há pessoas que têm boa genética e vão ter uma vantagem competitiva em relação às outras. E é verdade. Mas nós devemos fazer o possível para tornar o desporto o mais justo possível. Por algum motivo, nós temos categorias de peso, altura, idades e também temos sexo. Porque há diferenças. Não há muita volta a dar. Há diferenças. O desporto é injusto? É. Mas nós devemos fazer o possível para diminuir essas injustiças. O desporto segue 3 pilares. Tem vários, mas há 3 essenciais, que é, ele deve ser justo, em que temos aqui um problema se isto é justo ou não é. Deve ser inclusivo, em que excluir estas pessoas de competirem torna injusto, está a excluí-las. E deve ser seguro. Em desportos de luta, será que é seguro mulheres transexuais competirem com cisgênero? Em desportos, tudo que seja de contacto, será que é seguro? Há dúvidas nisso. Eu acho que devemos ir pelo princípio da segurança, que é, até temos evidência científica com atletas profissionais, atletas de elite, infelizmente, eu acho que não devemos permitir que mulheres transexuais compitam com mulher cisgênero. E eu acho que devemos fazer também subanálises, ver o impacto que tem naquele desporto e no desporto não, porque se calhar pode não haver qualquer problema em desportos como de fundo, corridas, maratonas, meia-maratonas, mas em sprints haver. Acredito perfeitamente que a decisão do Comitê Olímpico Internacional não foi tida de ânimo leve. Deve ter sido muito difícil tomar esta decisão e não tomaram porque sim.